Para a gente finalizar esse assunto, nós temos então aqui os rebanhos analisados agora de uma forma um pouco diferente, ou seja, caracterizando mastite clínica e subclínica de forma diferenciada. Esse é um estudo bem recente de 2020, feito com dados do Canadá, com a mastite, os custos associados com a mastite nas fazendas do Canadá, e daí foi avaliado o custo total, que incluiu mastite clínica, subclínica e custos de controle, e daí a mastite subclínica representou 53% dos custos totais, mastite clínica 31% e custo de prevenção em torno de 16%. Então, essa é a caracterização de uma proporção entre custos ligados com mastite clínica e subclínica. Então, claramente, a mastite subclínica tem um impacto muito maior do que a mastite clínica. Os custos da mastite subclínica a gente poderia caracterizar em principalmente em redução da produção de leite, ou seja, a vaca produz menos leite do que tem potencial, 74%, enquanto que descarte da vaca, descarte prematura é um outro item importante, né, 26%. Falando agora desse mesmo estudo sobre a mastite clínica, quais são os custos ligados com a mastite clínica e qual a proporção deles? Só para vocês terem ideia, a média estimada foi de $182 canadense vaca ano. Se a gente fizer um ajuste aí para um câmbio de 4, nós estamos falando aí de quase 700 a 800 reais em termos de custo por vaca ano, quando considera o descarte e morte das vacas, quando se considera a redução da produção de leite e outros custos. Leite descartado, mão de obra, medicamentos, diagnóstico, assim por diante. Então, isso aqui dá uma ideia, nas condições do Canadá, de quais são os impactos principais. E para a gente finalizar esse assunto, também um estudo de meta-análise bastante recente que avaliou os impactos causados pela mastite clínica. Esse estudo mostrou que a principal variável de custo das mastites clínicas é o tipo de agente causador. E aqui nós podemos ver bem essa característica, no estudo de 2020. Vacas com casos gram-negativos têm um impacto em termos de custo bem mais alto do que gram-positivos. Então, que o impacto nesse estudo foi de 457 euros de impacto e dos gram-positivos 101. Isso envolveu uma série de características para fazer essas estimativas. E na média, 220 euros de média, né, entre gram-negativo e gram-positivo. Então, para a gente finalizar esse assunto das causas e prejuízos da mastite, um estudo também muito interessante que avaliou a percepção desses custos pelos produtores, identificou o seguinte: primeiro, a percepção depende muito do tipo de sistema que isso é avaliado. Então, sistemas mais intensivos e sistemas menos intensivos têm percepções de custos diferentes. E uma das principais formas de motivar os produtores a ter algum tipo de ação de controle de mastite depende dessa capacidade de percepção. E isso é uma avaliação que muitas vezes é feita de forma interna. Nós vamos ter um módulo específico sobre motivação das pessoas com foco em estimular o controle de mastite, e esse é um estudo que mostra de forma bem clara isso. Foi feita uma avaliação de 78 produtores, nos quais duas metodologias foram utilizadas. Uma foi a metodologia de uma avaliação real, rigorosa, e outra, uma metodologia pela percepção dos produtores. Então, claramente, aqui mostrou que a percepção dos produtores é menor do que aquilo que tem de percepção real. E cerca de 70% dos produtores subestimam os custos que são impactados, por exemplo, no caso da mastite. E esse é um dado muito característico que mostra o desafio de levar essa informação para os produtores para que eles percebam o custo, consequentemente tenham incentivo a uma nova abordagem na fazenda. Para que a gente, então, resuma esse nosso bloco aqui de assunto, que é causas da mastite e prejuízos. As causas principais da mastite envolvem a mastite ambiental e a mastite contagiosa. Nós vimos que, dependendo
o tipo de mastite. Na mastite clínica, nós temos em torno de 75% de agentes causadores como agentes gram-positivos e 25% próximo disso de gram-negativos, então uma participação de gram-negativos relativamente alta, enquanto que na mastite subclínica, o principal grupo são os agentes gram-positivos, agentes com aquele perfil de resposta de mastite subclínica, persistência de infecções, célula somática alta e manifestação subclínica. E quando a gente falou dos custos, nós vimos que a gente tem um impacto de custo bastante grande, principalmente da mastite subclínica. Dependendo do tipo de impacto, esse impacto implica em perda de lucratividade na fazenda. E talvez um dado muito curioso e importante é de que os produtores, de forma geral, têm uma percepção subestimada do impacto real da mastite nas fazendas leiteiras. Para que a gente possa, então, ter uma compreensão mais completa dos impactos de prejuízos, né, que causa a mastite, nós vimos até agora que a mastite afeta a produção de leite da vaca, afeta a lucratividade da fazenda, pode ser decomposta em mastite clínica ou subclínica, mas, além desse custo, nós temos também um impacto em termos de redução da qualidade, em impacto na composição do leite. E esse impacto da mastite subclínica, principalmente da contagem células somáticas, em termos de composição do leite, já é bem estudado e talvez um dos principais componentes que são estudados é a proteína total. A proteína total, de forma geral, não se altera em termos de percentual, mas existe uma alteração do tipo de proteína. Existe uma redução da caseína e aumento de proteína do soro. Então, isso aqui é uma revisão que foi feita de vários estudos, considerando o log da célula somática e a porcentagem de caseína em relação à proteína verdadeira. Então, à medida que aumenta a célula somática, reduz essa proporção e aumenta a proporção de proteínas do soro. Existe, então, essa redução percentual, essa redução pode ser de 2% até 9%, dependendo do estudo, e além disso, essa caseína também tem uma maior proteólise, existe uma maior degradação da caseína. O segundo elemento bastante estudado é a lactose do leite. À medida que aumenta a célula somática, reduz, na verdade, né, o teor de lactose do leite. Então, isso impacta em termos de processamento e menor acidificação. Além disso, os minerais presentes no leite, existe um aumento do teor de sódio e de cloro e redução de cálcio e potássio. Então, além de diminuir caseína, diminuir lactose, existe alteração do perfil dos minerais do leite e também um aumento do pH do leite. Vacas com mastite subclínica aumentam o pH do leite. Esses impactos das características do leite envolvem essencialmente, causados pela mastite, envolvem essencialmente alterações no momento em que o leite é processado, nas propriedades tecnológicas, nas propriedades industriais do leite. Então, por exemplo, um dos derivados mais estudados é o queijo. Então, por exemplo, no queijo tem um maior rendimento, basicamente em razão da menor concentração de caseína, inibição de culturas láticas, que são importantes para o sabor do queijo, defeitos de sabor pela presença de enzimas que vão alterar, degradar, causar a proteólise e a lipólise, maior tempo de coagulação em função da pH e também da teor de caseína, e finalmente serão queijos com maiores alterações em termos de umidade, serão queijos que vão ter uma caracterização de consistência pior, né? São queijos mais moles, e o sabor tende a ser um sabor pior. Essas são características que impactam o rendimento do leite no momento do processamento e, consequentemente, impactam também no pagamento do leite. Então, hoje, os sistemas de pagamento valorizam o leite com menor contagem de células somáticas, o que impacta a lucratividade da fazenda, como a gente viu. Rebanhos que produzem leite com célula somática mais baixa são rebanhos que vão ter uma maior
lucratividade, uma maior receita e, consequentemente, uma maior capacidade de ter uma sustentabilidade da fazenda. Para a gente finalizar, então, esses dados, o que nós vimos até agora é que as causas podem ser causas ambientais ou causas contagiosas, dependendo do tipo de grupo, gram positivo ou gram negativo. Esses grupos vão estar mais associados com a manifestação clínica ou subclínica, por exemplo, os gram negativos mais associados com a mastite clínica e os gram positivos mais associados com a mastite subclínica. Hoje no Brasil nós temos uma caracterização já bastante completa sobre quais são as principais causas de mastite, ainda temos muitos desafios da mastite contagiosa, cerca de 70% dos rebanhos, se a gente puder generalizar, tem problemas de mastite contagiosa por Staphylococcus aureus e por Streptococcus agalacti. E o segundo ponto é que isso implica em enormes prejuízos, principalmente perdas de produção. Nós fizemos uma estimativa de quanto que impacta ter um rebanho com 20% de Streptococcus agalacti e também custos envolvidos com a célula somática, seja do ponto de vista de fazenda, de lucratividade, seja do ponto de vista industrial. Para a gente finalizar, então, eu gostaria de trazer dados de um estudo que mostra a percepção dos produtores em relação a esses custos, ou seja, se uma doença que causa tantos prejuízos, os produtores têm percepção disso, eles conseguem ver, conseguem perceber isso, e foi feito um estudo em condições da Holanda, né, ou seja, com dados da Holanda, na qual a percepção dos custos das perdas depende do tipo de sistema, se são sistemas intensivos ou sistemas não intensivos. A motivação desse controle de mastite depende do produtor perceber. Então, produtores que tinham uma percepção maior, eles tinham a tendência a ter maior motivação para o controle da mastite. E quando se foi feita a avaliação de qual que era a percepção dos custos, os produtores percebiam que os custos eram menores do que aquilo que realmente eram. E o resultado desse estudo indicou que cerca de 70% dos produtores têm uma subestimativa, ou seja, eles percebem que o custo é muito menor do que realmente é, o que mostra um grande desafio do ponto de vista de incentivar esses produtores a ter um maior controle de mastite. Esse vai ser um tema abordado num dos módulos, que quais são as estratégias de motivação e de estímulo para esses produtores, porque essa é uma das principais barreiras, uma das principais limitações, que a mastite ainda não é percebida como uma prioridade para muitos produtores e, consequentemente, nesses casos, a doença continua sendo impactando de forma bastante elevada a lucratividade dessas fazendas. Com isso, então, nós finalizamos esse segundo bloco do nosso módulo mastite bovina.